Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se já no canal, ative aí o sininho para não perder nadinha. E eu descobri que muita gente anda assistindo aos meus vídeos e não está inscrito no canal. Então, gente, inscreva-se agora mesmo e não perca nenhuma das nossas aulas. A aula de hoje é sobre acentuação. Nem sempre a gente precisa saber todas as regras de acentuação, porque se você tem o hábito da leitura, se você está familiarizado com as palavras, você olha ali para uma palavra e já sabe se ela é ou não acentuada. Mas algumas pessoas gostam de saber as regras e algumas provas também cobram as regras. Então cobram que você saiba por que determinada palavra é acentuada e outra não. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar as regras de acentuação. A primeira coisa que você precisa saber para entender as regras de acentuação é compreender a tonicidade das palavras, ou seja, olhar para uma palavra e saber qual é a sílaba mais forte, ou seja, se ela é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí eu trouxe aqui um quadrinho para vocês para eu mostrar o que são essas palavras paroxítona, proparoxítona, oxítona. Então às vezes a gente já viu isso há tanto tempo que nem sabe mais sobre esses conceitos. Vamos lá. Então eu tenho aqui as proparoxítonas. As proparoxítonas têm como sílaba mais forte a antepenúltima. Então você olha para uma palavra, conta lá a última sílaba, a penúltima, a antepenúltima. Se a antepenúltima é a sílaba mais forte, essa palavra é proparoxítona. Aí você me fala assim, mas professora, como é que eu vou descobrir qual é a sílaba mais forte se nem sempre a palavra tem acento para saber qual é a sílaba mais forte? Bom, aí eu tenho uma técnica. Olha ali para a palavra, por exemplo, sábado. Quando você vai, vamos supor que você vai gritar o sábado, né? Ah, sábado é, sei lá, o nome de um amigo e você vai chamar pelo sábado. Aí você fala assim, sábado, não é? A sílaba em que você se demora mais é o sa, certo? Você não fala sabado e nem sabadô, você fala sábado. Então, nessa sílaba em que você se demora mais, ela é a sílaba mais forte. E aí eu te provo que a sílaba mais forte aí de sábado é sa. Embora aí não seja tão difícil, porque a sílaba é acentuada, mas nem sempre a sílaba mais forte vai ser acentuada. Por isso que, às vezes, é importante você lembrar desse macetinho. Eu tenho também a palavra fenômeno, que é outro exemplo de proparoxítona. Então, fenômeno, eu tenho ali a última sílaba no, a penúltima me e a antepenúltima no. Então, fenômeno, essa palavra também é proparoxítona. Agora vamos para as paroxítonas. As paroxítonas têm a penúltima sílaba mais forte. Coloquei aí dois exemplos. As palavras janela e caráter. Perceba agora que a palavra janela, a sílaba mais forte é né, então quando você vai gritar janela, você fala janela, você se demora um pouco mais na sílaba né. Mas, ainda que essa sílaba seja mais forte, ela não é acentuada. E como janela é uma palavra que a gente utiliza bastante, está bastante acostumado, a gente sabe, né, que não tem ali um acento no né. Então, quando a gente está escrevendo, acho que geralmente a gente não tem dúvida sobre essas palavras que a gente mais utiliza. Mas aí você vai escrever uma palavra que você não está tão acostumado a escrever, como caráter, e aí você precisa entender a regra das paroxítonas. E vamos agora para as oxítonas. As oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte. Dois exemplos aí para você. Jacaré e itu. Você vai chamar o jacaré. Jacaré! Você vai chamar itu. Itu! Então, são essas sílabas, as últimas sílabas, né? A última sílaba mais forte nessas duas palavras. Recapitulando, a palavra que é proparoxítona tem a antepenúltima sílaba mais forte. A palavra que é paroxítona tem a penúltima sílaba mais forte. E a palavra que é oxítona tem a última sílaba mais forte. Então, é importante que você entenda esses conceitos, porque agora eu vou te mostrar as regras e para que você entenda, compreenda essas regras, você precisa saber o que são proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas.
Bom, vou começar pela regra mais fácil de todas, que é a regra das proparoxítonas, lembrando, antepenúltima sílaba mais forte. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, sempre, sempre. Então, essa regra é a mais fácil e é por isso que eu gosto de começar por ela. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como pêssego, ótimo, príncipe, próximo, último, óculos, vírgula, máximo, áspero, fôlego, rápido, mínimo. Então, todas essas palavras, até dei uma exagerada, coloquei um monte de palavra para que você perceba que todas elas são proparoxítonas e todas elas são acentuadas sempre. Então é isso, gente. Proparoxítona não tem muito segredo. Você precisa saber contar as sílabas, a última, penúltima e antepenúltima. Se é a sílaba mais forte, acentua e já era. As proparoxítonas todas são acentuadas. Bom, agora começa a complicar um pouquinho mais, que são as regras das paroxítonas. Por que tem um monte de regra as paroxítonas? Porque a língua portuguesa é uma língua predominantemente de paroxítonas. Então, a maioria das palavras, das nossas palavras, elas são paroxítonas. Então, esse número maior de palavras, vamos dizer assim, faz com que a gente precise de mais regras para acentuar ou não as paroxítonas. Então lembra que no quadro anterior, no primeiro quadrinho, eu tinha posto lá a palavra janela. A palavra janela é uma paroxítona, mas que não é acentuada. Então, quando a gente acentua as paroxítonas, vamos lá, coloquei aqui um quadrinho com as terminações das paroxítonas que são acentuadas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R, como açúcar, éter e caráter. As paroxítonas terminadas em I, seguidas ou não de S, como táxi, lápis e tênis. As paroxítonas terminadas em N, como hífen, próton, pólen. As terminadas em L, amável, móvel, nível, fácil. As paroxítonas terminadas em U, seguidas ou não de S, como vírus, Vênus. As terminadas em X, tórax, fênix. Terminadas em AN, seguidas ou não de S, como imã e órfãs. Em ão, também seguidas ou não de S, órfão e órfãos. Terminadas em e uns, como álbum ou o plural álbuns. Em PS, bíceps, fórceps. E as paroxítonas terminadas em ditongo, como aquário, água, espécie, série. Então, lembrando aí, o ditongo, eu tenho uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Aí, no caso de aquário, eu separo a sílaba de aquário da seguinte forma: aquário. Então, esse rio aí é uma sílaba que tem um ditongo. Então, se a palavra termina com ditongo e ela é uma paroxítona, ela é acentuada. Como é o caso do meu nome, Letícia. Letícia é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. E ainda bem que no cartório colocaram lá o acento no meu nome, senão eu acho que eu ia querer colocar acento sempre. Você pode tirar essa parte depois, se quiser, viu, amor? Não ouvi o que você falou. Que eu falei que Letícia é uma palavra acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, e ainda bem que colocaram o meu nome acentuado no cartório. E por que eu tiraria? Não sei, porque às vezes... Eu aprender Letícias que não tem acento. Vai que tem Letícia que não tem acento aqui assistindo, mas tudo bem também, se tiver Letícia que não tem acento. Bom, chegamos agora às oxítonas. Lembrando, as oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, como Paraná, Cajá, café, chulé, você, vovô, vovó, cipó. Então, as oxítonas terminadas em A, E e O. E as oxítonas terminadas em e ens, como também, ninguém, parabéns, armazéns. Então, essas palavras também são acentuadas por serem oxítonas terminadas em e ens. E é isso, a regra das oxítonas também é bastante tranquila.
E agora chega com uma informação nova. Eu já tinha falado das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas, e agora eu vou falar das palavras que têm apenas uma sílaba. São palavras monossílabas. Elas também têm uma regra de acentuação própria delas e que é bastante parecida com a regra das oxítonas. Então, são acentuados os monossílabos tônicos, ou seja, os monossílabos fortes, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Coloquei aqui alguns exemplos, como pá, lá, já. Perceba que são palavras que têm apenas uma sílaba. Fé, lê, nó, pó e nós. É um exemplo aí seguido de S, que é a palavra nós. Então, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Próxima regra. Essa regra é bastante importante porque ela foi modificada na última reforma ortográfica. Então, muitas pessoas ficam muito confusas em relação a essa parte da acentuação. Agora eu vou te mostrar o que mudou, né? E como devem ser acentuadas essas palavras a partir de agora. Agora não, né? Já faz um tempo. Então, os ditongos abertos, ditongo, lembrando aí quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, vamos pensar em duas vogais juntas na mesma sílaba. Os ditongos abertos, ei, el e oi, quando eles são tônicos, eles são acentuados. Mas eles só são acentuados, não são acentuados sempre. Apenas quando eles estão na posição de oxítonas, ou seja, quando eles aparecem em palavras oxítonas e quando ele aparece em palavras monossílabas. Então veja, olha aí para a palavra herói. Herói é uma palavra oxítona, que tem a última sílaba mais forte. Ela tem aí o ditongo aberto oi, herói, então ela deve ser acentuada. Entretanto, se eu pensar na palavra heróico, essa palavra era acentuada antigamente, mas não é mais acentuada, porque perceba que se você divide as sílabas da palavra heróico, o oi, né, a sílaba mais forte, ela está ali na penúltima sílaba, então é uma paroxítona. Se é uma paroxítona, ela não vai ser acentuada. Então, se esse ditongo aberto aparece em palavras paroxítonas, não serão acentuadas essas palavras. Então, herói tem acento, porque é uma oxítona, mas heróico não tem acento, porque é uma paroxítona. Então, perdeu o acento na última reforma ortográfica. Coloquei aí outros exemplos: anéis, céu e chapéu. Então, perceba que todas essas palavras, tanto anéis quanto chapéu, são palavras oxítonas, então elas têm ditongos abertos e esses ditongos abertos, eles estão aí na posição das palavras oxítonas, estão na última sílaba. E a palavra céu, que é um monossílabo tônico que tem aí o ditongo aberto el, então também deve ser acentuado. Recapitulando, os ditongos abertos ei, el e oi, eles são acentuados, mas só quando eles aparecem em palavras oxítonas ou monossílabas. Se eles estiverem em palavras paroxítonas, não são acentuados. Será que ficou claro? E por fim, a regra dos hiatos. As letras I e U, quando são tônicas, ou seja, quando são fortes, elas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior. O que quer dizer isso? Olha aí para a palavra baú. Se você separa a sílaba da palavra baú, eu tenho aí ba e u. Eu tenho duas vogais A e U que elas ficam juntinhas. E quando eu separo a sílaba, elas ficam cada uma em uma sílaba. Isso é o hiato. Então, hiato eu tenho aí duas vogais, uma ao lado da outra, que quando eu separo a sílaba, cada uma fica em uma sílaba. É o caso de baú. E aí, se o hiato é formado por I
o U, ele deve ser acentuado. E aí, às vezes, a gente olha para a palavra baú e fala assim, bom, mas baú, a última sílaba é mais forte, então ela é uma oxítona. Mas as oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Que raio tá fazendo um acento aí em baú? Por que tem esse acento? Tem esse acento não pela regra das oxítonas, porque realmente as oxítonas terminadas em U não são acentuadas, mas baú tem acento por conta da regra dos hiatos, porque essa vogal aí, U, forma um hiato com a vogal anterior A, então os hiatos, né, em I e U, eles devem ser acentuados. Como é o caso de país, então eu tenho aí a sílaba pá e a sílaba is, o I forma um hiato com o A, então deve ser acentuado. Sair, que é a forma aí do verbo sair, ontem eu saí, então também é acentuado. E jacareí, jacareí também deve ser acentuado porque, embora seja uma oxítona terminada em I, se acentua pela regra dos hiatos. Eu gosto sempre de citar dois exemplos aqui, as cidades de Itu e de Jaú. Veja, Itu não é acentuado e Jaú é acentuado. Por que que Itu não é acentuado e Jaú é acentuado? Porque Itu é uma oxítona terminada em U e as oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Já a palavra Jaú também é uma oxítona, porque a última sílaba é mais forte, mas ela tem aí um hiato, eu separo a sílaba Já e U, então ela é acentuada pela regra dos hiatos. Então, nem as oxítonas e nem os monossílabos tônicos terminados em U são acentuados, toma cuidado. Mas para essa regra aí dos hiatos, eu tenho duas exceções. Quais são elas? O I seguido de NH na sílaba seguinte não é acentuado, como é o caso de rainha e coroinha. Perceba que a palavra rainha, ela tem um hiato aí, o I, ele é um hiato, e é um hiato forte, né? O I é uma sílaba tônica, mas não é acentuado por conta dessa exceção, porque é seguido aí de NH. A outra exceção, quando o U tônico é antecedido por um ditongo, também não é acentuado, como é o caso de feiura e bocaiúva. Perceba que eu tenho aí o U, né, que é um hiato forte, mas antes dele eu tenho um ditongo, então não deve ser acentuado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí o gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, essas coisas todas que vocês já sabem. E um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!